Aí depois que eu ouvi a história, as lamentações do meu pai, acerca da perda do morro, eu fiquei lá acho que um dia ou dois, ouvi todas as histórias, fiquei na casa da minha irmã casada e passei a ouvir o que realmente estava acontecendo, porque não tinha mais nenhum filho homem por perto. A irmã mais velha já estava brigada com a outra, que é o que mantinha forte. O meu pai já chorando com raiva do genro. A minha mãe brigando com meu pai. Então a família se transformou em um pé de guerra. E eu, como vista como a mais forte, resolvi parar para ouvir. Foi aí que a minha irmã casada contou que ao fazer o plano funerário, foi o que ela me disse, não tinham comunicado a ninguém, porque existia um medo em relação a isso, quando chegasse o momento da morte, como iria ser. Mais adiante descobri que existia um valor de 14 mil reais quando o velho faleceu, e vou falar acerca disso. Então, talvez, provavelmente, quando chegasse nessa hora, ele pudesse estar guardando esse dinheiro para esse momento. Ninguém soube explicar. Bom, então ela me contou que fez o plano funerário, não pediu autorização ao meu pai nem minha mãe e colocou os 5. Ela, o marido, a minha irmã mais velha e o casal, os idosos. E um dia ela chamou a minha irmã mais velha e foi contar. A minha irmã chegou e contou para meus pais e meu pai se levantou contra aquilo. Não aceitou. Aí então juntou a história do plano funerário com a cercagem do morro, com a morte do bezerro, e aí a guerra continuou. A minha irmã mais velha, muito revoltada com a outra irmã, não se falavam mais, ela xingava o genro, xingava o cunhado, xingava a irmã. Meu pai, na sua fase ainda jovem, cortou todos os pés de árvores ao redor da casa. Pés de frutas foram todos cortados, motivo ciúme do genro com a minha mãe. O meu cunhado, ele tratava a minha mãe de uma maneira especial. O cesto, quando vinha da roça junto, ele trazia o cesto na cabeça para minha mãe não trazer peso. E meu pai não gostava. Aquele tratamento, tudo que ela pedia, ele fazia, irritava meu pai. Então a história que eu sei é que ele cortou todos os pés de árvores próximos e que via o genro escondido atrás dos pés de árvore olhando a minha mãe. Então isso criou-se um pânico entre os dois, os três na verdade. Tinha um dia que meu pai brigava tanto com a minha mãe que corria atrás dela de facão. Ela ia se esconder na casa da filha, justamente com o genro. Eu distante, só ouvindo, tocando a vida, trabalhando, e só escutando a situação, sem poder fazer muito. Então, as brigas do meu pai e da minha mãe eram horríveis. Tinha dia que tinha tempo que minha mãe passava 4 dias na casa da filha mais o genro, para depois voltar para dentro de casa. Há um certo tempo, a minha irmã mais velha me contou que o meu cunhado discutiu com ela em relação ao boi, não sei o que foi, e ele falou que era pro boi subir nela. E aí a discussão começou.
coisa que eles nunca tinham discutido antes. Era um respeito especial. Começou então o pé de guerra. O meu cunhado e minha irmã já aposentados, todos, menos a mais velha, aposentados. E nessa confusão, a minha irmã, que entende de leis, que entendia tudo, foi quem providenciou todos os documentos. Disse que para meu pai assinar, enganado, que ainda não entendi essa história, só sei que os documentos dizem que está assinado pelo meu pai. E houve essa situação toda de inimizade por causa desse plano funerário. O plano funerário era pago na época de 2013, como ela começou a pagar antes, acho que em 2011, 2010, não sei, não lembro. Só sei que em 2013, no falecimento do idoso, que agora já vou entrar na parte do falecimento, que eu falei da empresa no vídeo anterior, que eu estava ganhando direitinho, a minha loja estava me dando um retorno muito bom. Eu estava com, acho que 2 ou 3 funcionários. Então eu vou entrar aqui agora na morte do velho. Em 2013, meu pai ficou mal, ele já estava sendo internado há algum tempo, que essa irmã, a casada, era que acompanhava ele em tudo, inclusive a confiança dele nela era tremendo. E tudo era ela. Então ele já tinha passado por vários internamentos. Em 2013 eu estava fazendo um casamento, em janeiro. Acho que a data do casamento, acho que era dia 12 ou era 17. E já tinham se reunido a família toda para um suposto velório do meu pai. Filhos que estavam distantes já estavam presentes, vendo meu pai agonizando em cima de uma cama e gritando de dor. Diz que chamaram o genro para poder lhe perdoar. Ele falou com o genro que o que era que ele estava fazendo ali, cara da igaça. Ele tinha muito ódio desse genro. E que, infelizmente, ele mandou chamar o cara que estava trabalhando, ganhando bem, que era o desejo dele ficar rico, nas terras aí de um lugar aí que eu não consegui lembrar ainda. E chamou o cara. O cara foi para lá, atendeu o chamado dele, e aí começou o pé de guerra. Então, em janeiro de 2013, os filhos se reuniram, ele se recuperou, todo mundo foi para casa, não me chamaram que eu estava no casamento. Uma semana depois, meu pai piora, vai para o hospital da cidadezinha chamada Bravo. O nome das cidades eu posso citar. E aí foi que eu fiquei sabendo que meu pai estava no hospital. Eu largo tudo, vou para o hospital. Chego lá, meu pai está internado, se obrando todo. A filha casada era quem estava com ele. A outra que mora em Feira, acho que estava e saiu, não sei. Eu já não estava com bom relacionamento com essa caçula, por causa do procedimento dela, mas aqui não será citado. E eu não falava com ela, na verdade. Então eu cheguei nessa cidadezinha, meu pai no hospital. Acho que eu levei lá uns 3 ou 4 dias, parece. Só sei que o médico disse o seguinte: aqui para ele não tem recurso. O único remédio que tem para ele aqui é dipirona, nada mais. E ele tinha uma dor, que quando a dor atacava, ele gritava, não comia mais nada.
Eu então pedi conselho ao médico se eles autorizavam a transferência para Salvador. O médico disse que naquela hora que ele faria isso. E procuraram então fazer a regulamentação. Eu entrei em contato com o sobrinho aí em Salvador, o sobrinho já criado, né? Os 5 filhos desse casal, meu cunhado e minha irmã já estavam todos criados, esses jovens, com família inclusive. Entrei em contato com o filho mais velho, se ele tinha contato de algum médico, se ele conhecia alguém e tal que pudesse conseguir uma vaga para ele aqui em Salvador. E ele conseguiu através da amizade de um rapaz que trabalhava na limpeza do Hospital Ernesto Simões. E aí então sedaram meu pai para poder ele chegar aqui em Salvador. Muito sofrimento. E quando eu cheguei no hospital do subúrbio, o médico olhou para ele e falou para ele, ele já estava acordado, sentado na cadeirinha de roda. O médico disse, nós não temos vaga para paciente terminal. Ele ouviu aquela palavra, olhou para cima, olhou para o médico. Por eu não entender nem direito o que o médico tinha dito, ficou dito pelo não dito, mas parece que ele entendeu que olhou para o médico. Estava sem comer, já fraquinho. E eu tomei a frente, aí levamos ele para Ernesto Simões. E ao chegar lá, ele ficou internado, ficamos na cadeira de roda. E aí foi que eu vi que não era um médico que meu sobrinho tinha contato, e sim um rapaz que trabalhava lá, mas muito boa, gente boa. Ele deu assim muita assistência pra gente, tudo. Ele de fato conhecia lá o pessoal lá dentro. E ele ficou na cadeira de roda um bom tempo. Depois eu grudei no pé de um médico lá, ou era enfermeiro, não sei. E eles conseguiram. Ficou eu e o rapaz da limpeza pedindo para ele conseguir a vaga. Colocaram eles então na maca. E ele ficou naquele corredor ali, acho que uns 12 dias. Papelada na minha mão, não tenho nada. Tudo na mão da irmã. Então ele ficou internado nessa maca, um hospital cheio de gente. Não tinha onde se passar, as camas todas nos corredores, os quartos, os leitos todos estavam cheios e não tinha vaga para meu pai ficar, como também outros também não tinha. E o atendimento muito lento, porque era muita gente, os enfermeiros, os técnicos não davam vencimento. Eu dava banho, minha irmã dava banho, então o plantão, na altura do campeonato aí agora já ficou a decadência no meu trabalho, que eu já não estava mais conseguindo trabalhar já quase um mês nessa pancada aí. A funcionária, eu já tinha despedido uma, ficou a outra. E a loja começou a cair. Porque eu não tinha mais como atender as clientes, eu não tinha mais cabeça para atender. O marido estava viajando para o Rio nessa época, trabalhando fora. Minhas 2 filhas ainda tinha uma de menor, a outra tinha 18 anos, a outra tinha 14 para 15. Deixei na mão de vizinhos tomando conta, que já cuidava delas desde a infância. E coloquei a cabeça no pai. E infelizmente lá a situação dele agravou. O meu plantão de acompanhante era à noite, da minha outra irmã era pela manhã. Ela chegava às 7 horas da manhã e eu chegava às 5 para 6 horas. E eu fiquei nessa rotina aí. A loja ficou sem ter dinheiro para pagar o aluguel. Eram 3 boxes, que era no total na época de R$750. 350 de um e acho que 250 de outro, parece. E ficou mal.
ficou realmente sem condições de pagar, porque eu fiquei sem trabalhar, gastando o que estava entrando para poder eu ficar indo para o hospital, sentada, dormia em uma cadeira, como é rotina nos hospitais públicos, né? Dormia em uma cadeira e fiquei acompanhando ele ali, aquele período de internamento em fevereiro de 2013. Enquanto isso, no interior, o couro estava comendo, porque minha irmã revoltada, brigando, a minha mãe também, todo mundo brigado. E, infelizmente, meu pai ficou internado.